Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para o nosso terceiro vídeo do nosso canal voltado aí para advocacia na área do direito das famílias, direito das sucessões. No primeiro vídeo nós fizemos uma breve explanação, o segundo vídeo foi mais voltado ali para os acadêmicos de direito que estão na fase final do curso, já ali pensando no seu TCC, e esse terceiro vídeo é para você, meu amigo, minha amiga, já formado, que já está naquela tensão ali para aquela primeira audiência na área de direito das famílias. Esse vídeo, inclusive, foi gravado após conversa com alguns alunos e amigos recém-formados que me relataram que, por vezes, tinham receio de uma audiência, que chegaram até a dispensar ações na área de direito das famílias, porque sabia que iam ter audiências e que ainda se sentem inseguros para isso. Então, esse é o objetivo, né? Trazer 7 dicas práticas para uma audiência na área de direito das famílias, na área de direito civil até como um todo, né? Para uma audiência ali tranquila, harmoniosa e que você possa ali cumprir com o seu objetivo. Sem mais delongas, vamos lá para a primeira dica. Meus amigos, a primeira dica que nós temos, como esse vídeo está sendo gravado no segundo semestre de 2021, nós temos que verificar qual a modalidade de audiência que nós vamos ter, se presencial ou remota. Em detrimento da pandemia, nós tivemos um crescente número de audiências remotas, inclusive audiências de instrução. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é verificar lá na decisão ou no despacho que designou a audiência, se essa audiência vai ser presencial ou remota. Marcelo, mas só estamos tendo audiências remotas. Não, semana retrasada eu fiz audiências presenciais aqui em Brasília, inclusive audiência de família, de instrução. Então tem magistrados que, seguindo as medidas de segurança, têm designado. Então, a primeira coisa, ficou na dúvida, liga na vara, pede para tirar essa dúvida, olha, a audiência vai ser presencial, a audiência vai ser remota, é importantíssimo, né? Uma coisa também muito importante é o que? Se é a sua primeira audiência, meus amigos, é importantíssimo você testar também a plataforma antes. E aí, por exemplo, aqui em Brasília nós temos feito muitas audiências pelo Teams. Eu fui fazer uma instrução no Goiás recentemente, foi pelo Zoom. Tem colegas falando que tem tribunais utilizando o Meet, né? Então são várias plataformas online, não existe uma padronização ali do CNJ, apesar de haver o aconselhamento de utilizar o Teams, né, da Microsoft, mas antes você verifica, então vai chegar lá, né, na decisão, no despacho, o link da audiência, você já testa, vê se você tem um aplicativo certinho, o seu cliente vai fazer a audiência com você, então você, né, já fez os testes. Seu cliente vai fazer a audiência também de forma remota, já pede para ele baixar antes, já pede para ele testar antes, né? Isso é importantíssimo. Uma outra questão também que me era muito perguntado na época das audiências presenciais, e eu acredito que gradativamente essas audiências vão voltar, é o seguinte, Marcelo, a audiência presencial eu cheguei atrasado. O que eu faço? Eu já chego ali entrando na sala de audiência? Nunca faça isso nas audiências de direito das famílias, tá? Por quê? Porque as audiências de família, elas tramitam em segredo de justiça. Então, se você chegou atrasado, acha que já foi feito o pregão, não tem nenhum secretário lá, vai lá na secretaria da vara, pergunta, porque aí um servidor vai até a sala de audiência para verificar e aí o juiz te chama. Então, não chegue entrando ali no meio da audiência, porque, né, as nossas audiências da área de direito das famílias, elas correm em segredo de justiça. Segunda dica que eu vou dar ali para vocês é o seguinte, antes da audiência, discuta um possível acordo com o seu cliente. Ah, Marcelo, meu cliente, ele já disse que não quer acordo, etc. Meus amigos, em todas as audiências é possível sim um acordo. Então, assim, dentro das audiências, a primeira coisa que você também precisa analisar é qual é a modalidade da audiência que você está indo. Ela é uma audiência de justificação? Cuidado, a audiência de justificação, inclusive o juiz pode ouvir testemunhas e sem dúvida nenhuma ele vai tentar uma composição. Audiência de mediação com o mediador judicial, audiência de conciliação com o próprio juiz e com o próprio Ministério Público. Em todas as audiências, o CPC ele vai sempre privar pela tentativa de uma composição.
Então é importante que você debata isso com o seu cliente antes da audiência para ele já se sentir preparado ali para um possível acordo, já pensar em todas as possibilidades, inclusive na audiência de instrução, né? Porque a audiência de instrução ela é designada como conciliação, instrução e julgamento, que é algo que eu vou falar daqui a pouco, que a sentença pode sair na audiência, mas é importantíssimo que você já tenha conversado com o seu cliente sobre um possível acordo, porque sempre vai ser aberto essa possibilidade. E às vezes a gente pensa que não vai ter acordo, chega a outra parte com uma proposta que você sequer esperava, então é bom o seu cliente já ter essa visão. Meus amigos, terceira dica importantíssima: estude o processo. É impossível você fazer uma audiência sem conhecer do processo. Já aconteceu, por exemplo, recentemente, até essa audiência do Goiás que eu citei, era uma audiência de instrução, e a parte, né, a outra parte, chegou na hora da audiência e falou: Excelência, eu quero ouvir essa testemunha aqui no tocante ao patrimônio. E eu pedi a palavra e falei: Excelência, pela ordem, o despacho saneador já havia determinado que a produção de prova oral seria única e exclusivamente quanto à existência ou não da união estável e eventual período. Ou seja, o próprio magistrado já havia dito que não iria ouvir testemunhas no tocante a patrimônio. E claro que de pronto o juiz indeferiu o pedido da outra parte. Agora, se provavelmente eu não tivesse esse conhecimento do processo, como tinha sido outro juiz que tinha dado o despacho saneador, talvez o juiz teria deferido ali essa produção de provas. Então é importantíssimo você conhecer o processo, levar suas anotações, levar ali o seu tablet, seu computador, que seja dentro do celular, ou então as anotações à mão mesmo dessas principais páginas, desses principais pontos do processo. Quarta dica importantíssima para uma audiência, essa dica já para uma audiência de instrução, é oriente as suas testemunhas. Cuidado, eu não estou falando aqui para você pedir para a testemunha falar isso, para você pedir para a testemunha não falar isso, não. Estou falando que muitas vezes a testemunha ela nunca foi testemunha de um processo, ela não sabe o que vai acontecer ali, ela está insegura. Então, a primeira coisa que é importante ali é você explicar para ela qual que é o objetivo ali daquela audiência, e algo muito importante também, você inquirir essa testemunha para saber se realmente ela é parente, amigo, conhecido. É uma coisa que eu sempre faço com as testemunhas, né? Eu pergunto se é parente, amigo, conhecido ali da parte. E se ela falar que é amigo, né, você pergunta: você é amigo de frequentar a casa? Você é amigo ali, uma amizade íntima? Por quê? Porque se você vê que você vai perder essa testemunha, ou seja, que essa testemunha vai ser ouvida só como informante, deixa ela lá no final. Então, se você tem 5 ali testemunhas, priorize as testemunhas que primeiro têm um conhecimento maior sobre o objeto ali, que possa, né, auxiliar o seu cliente, mas é importante também que sejam testemunhas que não sejam contraditadas, né, até mesmo porque senão você pode acabar perdendo essa testemunha ser ouvida meramente como informante. Gente, a quinta dica, ela é interessante porque é uma das mais questionadas pelos colegas recém-formados que já começam a audiência inseguros ali. Claro, a audiência presencial é onde se sentar na audiência. Né? Eu sento do lado esquerdo, eu sento do lado direito, eu sento do lado do juiz, e o mais engraçado sobre isso é que nós não temos uma legislação sobre o assunto. Se você for procurar lá no CPC, se você for procurar ali nas legislações diversas, você não vai achar essa informação. O que nós temos de concreto? É que lá nos provimentos do Ministério Público, dentro da legislação do Ministério Público, fala que terá uma cadeira à direita do magistrado, que será o Ministério Público. Então, quando você entra na audiência, quem vai estar no centro da audiência, o presidente da audiência, é o magistrado. Logo, à sua direita vai estar o membro do Ministério Público e à esquerda do magistrado vai estar o escrivão. E onde o advogado e as partes vão sentar, né, não tem uma especificação, mas eu já adianto para vocês, de costume, tá? Por costume mesmo, a parte autora ela senta do lado direito do juiz, ao lado ali do Ministério Público, né? E a parte ex-adversa, a parte requerida, ela senta do lado esquerdo do magistrado. A única coisa que tem realmente como regra é que quem vai sentar na primeira cadeira ali do lado do juiz, né, mais próximo do juiz, é o advogado e o cliente ao seu lado. Então, Marcelo, como não é regra, o que eu faço para não errar? Pergunte. Né? Pergunta para o secretário de audiência: olha aqui nessa audiência o
o requerente senta aqui realmente do lado direito, né? Marcelo, eu tenho vergonha de perguntar. Vou dar uma dica: deixa a outra parte entrar primeiro, né? Deixa a outra parte entrar primeiro, que ela vai sentar no lugar, você senta no outro. Então, assim, não é isso que vai ser um grande problema para a audiência, mas é algo ali que, às vezes, né, dentro daquela insegurança da primeira audiência acontece. A penúltima dica, né, a sexta dica, seria o seguinte: meus amigos, fiquem atentos a tudo que acontece na audiência, principalmente nos depoimentos, né? Ou seja, façam suas anotações, vá tomando nota. Quando o juiz está inquirindo a testemunha, faça as suas anotações. Você não precisa reinquirir a testemunha sobre as mesmas coisas que o juiz já perguntou, até mesmo porque o juiz vai indeferir a sua pergunta, né? Mas você, por exemplo, a testemunha disse algo ao juiz, você tem uma prova diferente do que ela disse, aí sim você pode reinquirir. Olha, você disse que não conhece fulano de tal, mas no documento tal, no processo, consta aqui uma foto sua com essa pessoa. Você realmente afirma que não conhece essa pessoa? Então, assim, você vai inquirir a testemunha com novas perguntas. Se o juiz e o Ministério Público já fizeram todas as perguntas, sem problema nenhum, não é nenhum descrédito para você falar, não, excelência, sem perguntas. E a última dica, que eu diria que é a que mais gera tensão, né, esteja pronto para alegações finais orais. Marcelo, na cível pode acontecer? Pode, né? Pode acontecer. Claro que você pode pleitear um prazo ali para fazer suas alegações finais de forma escrita, mas em muitas audiências já aconteceu de nós fazermos alegações finais orais. E nas alegações finais, Marcelo, eu vou ter que apontar jurisprudência, eu vou ter que apontar doutrina? Não. Isso você deve apontar lá na sua inicial, lá na sua contestação, ou seja, as alegações finais é aquele momento de você reavivar a prova testemunhal, reavivar a prova que já está nos autos. Então você coloca ali, excelência, conforme muito bem elencado ali pelas testemunhas, resta provado o direito em cima disso. Então é um momento que você vai apenas fazer um release final ali sobre a prova que acabou de ser produzida. Se você tem essa insegurança, né, peça prazo para o juiz para você fazer as alegações finais por memoriais. Lembrando, não é uma peça obrigatória, então você pode falar, olha, excelência, nas alegações finais eu faço uma remissão à minha inicial, né? Ou seja, eu reitero os termos da peça contestatória, não tem problema nenhum. Meus amigos, basicamente, se você tiver segurança ali do processo, se você tiver conhecimento do processo, tenho certeza que vão ser audiências tranquilas, né? Na audiência de família tem muita animosidade entre as partes, então você não deve entrar nessa animosidade, né? Claro que se seu cliente quer falar, você pode falar, excelência, pela ordem, meu cliente só quer fazer essa colocação aqui, né, para rebater o que a outra parte falou, isso não tem problema nenhum, mas não deixe que a animosidade das partes acabem contaminando a audiência, porque vai acabar sendo uma audiência ruim, uma audiência ali prejudicial. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like, recomenda o canal para outras pessoas, até mesmo porque o objetivo aqui não é nenhum intuito financeiro, sim que a gente possa disseminar esses conhecimentos nessa área maravilhosa que é o direito das famílias. Um grande abraço e até o próximo vídeo.